Mais uma vez eu quero agradecer você que me acompanha pelo meu canal no YouTube e você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que se inscreva. Você que está assistindo agora o meu vídeo, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você gostar do conteúdo, da matéria, recomende esse vídeo a um amigo seu, tá? Para que nós possamos crescer a cada dia mais, tá certo? Vai aí no sininho, deixa aí, aperte aí, deixa o seu like, o seu comentário, para que você possa receber todas as terças-feiras os nossos vídeos. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado, membro da Sociedade de Advogados, denominada Giovanni Advogados Associados, localizada em Carmo do Rio Claro, tá? Com nossa filial na cidade de Alpinópolis, tá bom? Muito bem, eu vou continuar falando aqui sobre Câmara Municipal, porque nós sabemos que nós temos este ano eleições municipais, né? E com certeza já prorrogadas aí para novembro, né? Para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 25 de novembro, o segundo, porque nós temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional já em tramitação, já aprovada pelo Senado, com certeza vai ser ratificada a votação pela Câmara e nós teremos eleições em novembro. E como a eleição é para vereador e para prefeito, nós já falamos muito sobre prefeito, sobre vereador, sobre subsídios de prefeitos, vereadores, eu quero falar hoje sobre a Câmara Municipal. Então você que é candidato, você que está fazendo a sua pré-campanha já para a eleição, né? Ou não pré-campanha, se apresentando como pré-candidato, para que você saiba quais são as funções da Câmara, por que a Câmara existe. Porque ela não existe por acaso, a Câmara Municipal. Ela existe porque ela representa no município um dos poderes do município. Por isso existe a Câmara Municipal, representativa de um dos poderes da Câmara Municipal, tá? Um dos poderes do município. Nós temos o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Legislativo. O Judiciário representado pelo juiz de direito, o Executivo pelo prefeito e o Legislativo pela presidente da Câmara, pela mesa diretora e pelos vereadores de um modo geral. Então nós precisamos saber por que elas existem, por que elas foram constituídas, por que elas recebem duodécimos mensais, né, para manter os seus empregados, os seus servidores, não é isso? Para pagar os vereadores, para pagar as despesas que ela tem, a Câmara tem mensalmente. Por que isso ocorre? Então nós vamos ver que a Câmara tem algumas funções, tá? E nós vamos tratar especificamente hoje de uma delas, tá certo? Eu quero que em cada vídeo falar de uma para não ficar muito cansativo. Eu quero falar para vocês hoje sobre a primeira função da Câmara, que eu considero que é uma das mais importantes. É a função chamada de função legislativa. O que quer dizer função legislativa? O que quer dizer legislar? Legislar significa criar leis. Então é o vereador, a Câmara de Vereadores, representada pelos seus vereadores, é que vão criar as leis para os munícipes seguirem, obedecerem, serem beneficiados. Então, é incumbência dos vereadores exercer na Câmara Municipal esta função legislativa. Legislativa no sentido de legislar, no sentido de criar leis, criar normas jurídicas, criar regras de comportamentos, criar sanções a serem aplicadas àqueles que não obedecerem às leis, aos munícipes. Então, são vocês, vereadores, que criam essas leis. Vocês, vereadores, é que estipulam essas leis, é que aplicam as sanções, não é? Porque vocês criam a lei e automaticamente aplicam as sanções, criam as sanções. Porque não adianta nada ter uma lei se não houver uma sanção. Porque se existe uma proibição numa lei, não pode fazer isso. Mas se eu não fizer, não tem penalidade nenhuma, ninguém vai obedecer. Agora, a norma cria e aplica a sanção para quem descumprir. Então são vocês que vão cuidar disso, tá certo? São vocês os representantes legítimos do povo que vão cuidar dessa questão toda. Se o teu município tem aí 30 mil habitantes,
Vocês, vereadores, aí 9 ou 11, dependendo da quantidade de vereadores, é que vão representar esses 30 mil habitantes, tá? De um modo geral. Não é só com relação àqueles que deram o voto para vocês, não. Aqueles que votaram em branco, aqueles que não foram, aqueles que votaram para outro candidato. Ali no momento vocês representam todos. Por isso, é importante a função do vereador. O vereador tem que entender por que ele vai lá, por que ele está eleito. Nós não podemos, o vereador tem que trabalhar. Nós não podemos mais ter vereador que só chega na hora da reunião e assina ali o livro de ata. E tudo bem, discute só em plenário sem saber de onde veio o projeto, como foi a sua tramitação na Câmara. Porque nós sabemos o seguinte, existem nos poderes legislativos o federal, o estadual e o municipal. O federal cuida das leis federais, o estadual das estaduais e o municipal das leis municipais, tá certo? E aí se encontram os vereadores, que são os responsáveis por essas leis. E para se fazer uma lei, existe um processo que é montado que se chama processo legislativo. Então a função legislativa é exercida mediante a instauração de um processo administrativo legislativo, que começa com um projeto de lei que lá chega. Esse projeto chega na Câmara e começa então a instaurar-se o processo legislativo e começa-se a atuação dos vereadores, tá certo? O projeto de lei pode ser de iniciativa do prefeito, pode ser de iniciativa do vereador e pode ser também de iniciativa popular. Em qualquer das situações, instaura-se um procedimento administrativo, um processo legislativo. Ele chega na Câmara, é protocolado e é distribuído às comissões permanentes da Câmara. Nós sabemos que todas as câmaras municipais têm as suas comissões permanentes. Eu quero tratar deste assunto no outro vídeo, falando especificamente das comissões permanentes. Mas as comissões permanentes são representadas por vereadores, compostas por vereadores, normalmente no número de 3 vereadores. Então, existe cada comissão tratando de determinado assunto. Por exemplo, existe a Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Obras, Comissão de Saúde, Comissão de Educação e outras comissões que podem ser criadas pela Câmara. Cada uma delas tem os vereadores ali representando as comissões, onde tem um presidente, né, um relator e um outro membro. Então chegou um projeto de lei na Câmara, ele é distribuído à comissão de acordo com o assunto nele tratado. Se for assunto ligado à área de saúde, a comissão de saúde. Só que obrigatoriamente ele tem que passar pela comissão de legislação, todos os projetos têm que passar. Porque a comissão de legislação é a primeira que vai analisar o aspecto constitucional ou não desse projeto, que pode ali mesmo, se for o caso, ser até arquivado por inconstitucionalidade. Se for o caso, comunica o prefeito que foi arquivado, comunica o autor, leva o conhecimento do plenário e ele é arquivado. Mas, se não for arquivado, ele passa pela comissão, passa por uma série de situações, ele é estudado por cada vereador, o vereador pode oferecer alterações no projeto, oriundo do prefeito, ou oriundo de um colega vereador, ou proveniente da iniciativa popular. Então ele pode sofrer o que nós chamamos de emendas. Ele pode ser emendado por cada vereador, entendeu? Ou por um vereador, ou pode não ser emendado, ficar do jeito que ele veio, ser votado. Ali dentro ele é discutido, é essa a questão, é a importância desse processo legislativo e dessa função legislativa. Porque vocês estão cuidando ali de coisa séria, é de uma lei, é de um projeto de lei que vai se transformar numa lei e a partir daí, uma vez sancionado pelo prefeito, aceito pelo prefeito, ele sanciona, publica e todos os munícipes têm que respeitar, sob pena de ter que ser penalizados pelo não cumprimento da lei, tá? E essas sanções são previstas no próprio projeto de lei. É como eu disse, tem que ter a lei, tem que ter a sanção, senão ninguém cumpre. É lei, como diz, lei que não, se eu tenho uma lei que não tem sanção, é uma lei que não tem sentido algum, não é? Então é por isso que é importante. Vocês criam essas leis, e essas leis, elas estão de observância obrigatória. Por exemplo, nós temos a Lei Orgânica Municipal, é a lei maior do município. Ela existe por quê? Porque houve um projeto, um processo legislativo, e ela foi votada e aprovada pelos vereadores. Então ela está em vigor. E assim todas as outras leis do município.
Então, essa função legislativa do vereador, a sua participação é muito importante. Tá? O vereador deve votar a favor ou contra e manifestar o seu voto da forma que ele achar conveniente. Nós já falamos sobre a inviolabilidade do vereador, a sua imunidade material, onde ele pode se expor da forma que ele quiser, defender o seu grupo político, votar contra, enfim, dar a sua opinião, manifestar, fazer reuniões aí com a comunidade mostrando o projeto. Essa é a função do vereador. Aquele vereador atuante, porque aquele que não é atuante, ele nem sabe às vezes o que está acontecendo dentro da sua Câmara Municipal. Né? Mas a maioria, felizmente, são todos atuantes, não é isso? Então é necessário que se pense bastante, que se reflita sobre isso, para que quando vocês chegarem, já saberem qual que é a função legislativa. O projeto, quando ele passa pelas comissões, ele é levado ao plenário e é votado pelos vereadores e transforma em lei. Às vezes é votado tem uma única votação para aprovação, às vezes depende de duas. Aprovado, ele é remetido ao prefeito, que pode sancioná-lo. O que quer dizer sancioná-lo? Pode aceitar o projeto da forma que ele está, ou pode vetá-lo totalmente ou parcialmente, se ele não concordar com alguma coisa daquele projeto. Às vezes uma emenda que fez um projeto dele, ele não concorda, ele vai vetar. Esse veto vai para a Câmara de novo, que pode ser mantido ou pode ser derrubado. Mantido ou derrubado, volta para o prefeito novamente para sancionar. Se o prefeito não sancionar, cabe ao presidente da Câmara promulgar a lei. Aí não precisa de sanção, porque já foi aceito pela Câmara. Não é isso? Então essa a função importantíssima da Câmara, a primeira que eu coloco para vocês, que é a de legislar. Tá? Talvez a mais importante, porque vocês estão fazendo leis que vão ser impostas aos cidadãos locais. Tem que ser respeitados por eles, sob pena de sanções a serem aplicadas. Então é importante, não é? Se nós temos, por exemplo, a cobrança de um IPTU hoje, de um ISQN, né? O IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, o ISQN é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, tem o ITBI, o Imposto de Transmissão entre Vivos, né? Quando se passa a escritura. Se esses impostos existem e estão sendo cobrados, é porque existe uma lei que foi aprovada pela Câmara. Se ele é alto ou ele é baixo o valor, é porque houve uma lei que foi votada pela Câmara. Ah, mas podia ser menor. Por exemplo, os vereadores entenderam na época que esse seria o ideal. Agora, se o vereador votou sem ler, às vezes pode acontecer de chegar numa situação dessa. Ou sem entender, não é isso? Então, tudo isso aí depende do quê? Dos vereadores. Tudo depende de lei. Se existe, por exemplo, a isenção do pagamento do IPTU aos aposentados que tenham, por exemplo, um único imóvel. Já vi lei nesse sentido. Aposentado que tem um único imóvel, às vezes, num determinado município, não paga imposto, não paga IPTU. Por que tem isso? Porque a Câmara aprovou uma lei beneficiando essa categoria de contribuintes. E assim por diante. Se existe uma lei dando a isenção de um imposto a uma empresa que vai sediar no município, é porque a Câmara aprovou uma lei nesse sentido. O prefeito não pode, por conta de risco, fazer isso. O prefeito ele é obrigado a agir de acordo com a lei. Obedecer às leis existentes, não só no município, mas também às leis estaduais, às leis federais. Mas as leis aprovadas pela Câmara, ele tem que cumprir. Cabe ao prefeito executar aquilo que a Câmara aprovou. É outra função lá do Executivo. A Câmara aprova e encaminha para ele. Se ele não cumprir, vai ser fiscalizado, vai ser uma outra função da Câmara, pelo Poder Legislativo. Se você é servidor da Câmara, no município, recebe o seu vencimento hoje no valor X, é porque existia uma lei que a Câmara aprovou. Senão você não receberia. Você nem estaria onde está. Tá certo? Se existem obras sendo executadas, é porque existiu uma lei que os vereadores aprovaram. E assim vai. Se existem subvenções a determinada entidade, é porque a Câmara aprovou. E essa aqui não recebe, é porque a Câmara não incluiu essa aqui na lei. É assim que funciona. Se existe subsídio pagos aos vereadores, ao prefeito, aos secretários municipais, porque existiu uma lei que a Câmara aprovou. Se você utiliza o transporte escolar para poder estudar da sua cidade até outra cidade e não paga nada, é porque tem uma lei aprovada pela Câmara. Tá certo? No poder público não se faz nada sem lei. É o princípio que nós chamamos da legalidade
previsto no artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Então essa função, a meu ver, é uma das mais importantes que nós temos na Câmara. Temos mais 3 que nós vamos ver nos vídeos seguintes. Esta é uma das mais importantes. Por quê? Porque eu faço lei para que o meu povo, os meus munícipes, tenham que obedecer e cumprir. Tá? As leis existem para isso. O que é a lei? A lei é uma regra, uma norma jurídica aplicada para cumprimento. Porque se não existisse lei, ia virar uma bagunça. Então as leis existem para acertar a sociedade, para que a sociedade se acomode de tal forma que existe um regramento que ela tem que observar. São as normas jurídicas, são as formas de comportamento, as formas de obediência que as pessoas devem dar àquela lei que foi editada. E isso cabe a quem fazer? Os nossos vereadores. Daí a importância do vereador estudar, do vereador participar de cursos, de aprimoramento antes de começar a ir para a Câmara, estudar a lei orgânica, a Constituição Federal, principalmente nos pontos que trata do município e da Câmara, principalmente. Porque se você chegar para ser vereador sem conhecer a lei orgânica, sem conhecer o seu regimento interno da Câmara, como que a Câmara funciona, fica difícil. Até que você consiga assimilar tudo isso, demora. É bem verdade que lá vocês vão ter os assessores jurídicos, vão ter assessor contábil, que vão orientá-los de como agir. Mas se você já puder adiantar, estudar, ter um conhecimento mínimo, pelo menos nesse sentido, já vai facilitar muito. Então eu termino aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado demais deste vídeo e convido mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, DIP Mundo Direito Público. Até a próxima, se Deus quiser.